iniciando. Vou precisar aqui da Bíblia, para poder abrir. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos começar hoje mais uma noite de estudo, de conhecimento da palavra. Sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus. A gente não vai se alongar muito, nós vamos adorando ao Senhor enquanto os irmãos vão chegando. Vamos cantando em nome de Jesus, amém? Aleluia! Vamos tomar um chazinho para melhorar a garganta. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pedi meu esposo aqui para estar acompanhando, para ver quem vai entrando aí na live. Aí você tem que ir para lá, para poder acompanhar. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor nessa noite, convidá-lo para estar conosco neste lugar, amém? Num espaço de conhecimento, de aprendizagem, que seja um tempo de crescimento para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós estamos na sua presença, queremos te convidar, Espírito Santo, para estar conosco, ó Deus, trazendo a tua instrução, teu ensino, fazendo com que as nossas vidas, meu Senhor, possam estar sendo canal de bênção para outras vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, teu Espírito Santo possa produzir no coração das pessoas mais fome e sede da tua presença, amém, da tua vontade, Senhor, do teu querer. Que o Senhor possa se manifestar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Vou ter que tirar o volume. Eu estou aí com os irmãos, fazendo essa série de estudos sobre Apocalipse. Hoje é o terceiro dia de estudo, terceira parte. Já está no nosso canal do YouTube, a primeira e a segunda parte, então eu recomendo que você entre lá, assista, para que você não fique perdido naquilo que a gente está trazendo de ensinamento, tá bom? Abra a sua Bíblia, então, no livro de Apocalipse, para a gente dar seguimento ao nosso estudo dessa noite, ok? Estamos nos adaptando, os irmãos sabem que a gente está se adaptando nesse tempo, aprendendo, fazendo coisas diferentes, tentando melhorar aí a nossa via de comunicação, que não é muito fácil para quem tem a minha idade, que não tem muito hábito com redes sociais, mas a gente está tentando fazer o nosso melhor. E se você puder nos ajudar, dê orientações, dê dicas, dê sugestões, que vai ser muito bem-vindo. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler lá no capítulo 2. Na semana passada, nós falamos, a parte 2 de Apocalipse, foi falar sobre a igreja de Éfeso, o seu contexto, a sua história, falar um pouquinho do que acontecia naquela época. Falamos também do livro de Apocalipse, que as 7 cartas representam os 7 períodos da igreja na face da terra, mostrando no Apocalipse que o Senhor nunca perdeu o controle da situação, que a igreja, que o povo de Deus, que este mundo, todo o universo está no controle do Senhor. Nada foge ao controle do Senhor. Falamos então, que vamos dando continuidade nas cartas, vamos falar hoje sobre Esmirna e Pérgamo, as mais 2 cartas. A gente vai
falar um pouco de cada uma delas hoje. Amém? Abra sua Bíblia aí, meu irmão, no livro de Apocalipse. Abra aí no capítulo 2 e vamos estudar a palavra viva e poderosa do Senhor. Amém? Apocalipse capítulo 2, desculpa. Versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, passará o dano da segunda morte. Amém. Então vamos lá, irmãos. Toda a escrita apocalíptica, ela é escatológica, ela vai remeter para coisas que estão por acontecer, principalmente na época em que Apocalipse foi escrito, ano 90, 95 da era cristã, né? Então os fatos ali contidos, eles tinham um teor para o momento a seguir, logo a seguir, e o momento posterior que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, esse teor escatológico apocalíptico, ele trata de situações futuras. E vamos tratar hoje do que já é história para nós. Mas quando foi escrita, foi uma profecia apocalíptica. Foi para aquele momento, exatamente se cumprindo naquele momento, naqueles dias, ok? Então, era uma palavra que o Senhor estava dando para João, que ia se cumprir em poucos dias, mas que hoje também nós teríamos esse conhecimento como história, uma dilatação da história para o nosso entendimento. Esmirna, a cidade de Esmirna, onde tinha uma igreja, hoje é a atual cidade Izmir, que fica lá na Turquia. Pasmem vocês, essa cidade, ela permaneceu. Não foi como Éfeso, que ficou só nos destroços, nas escavações antropológicas, né? nas escavações arqueológicas, das escavações arqueológicas, mas a cidade de Esmirna, que hoje é a atual Izmir, o lugar geográfico, ele permanece. E é uma cidade em ascensão, em crescimento, é uma cidade costeira, que é muito linda, por sinal. Se você puder entrar nos sites e pesquisar e ver toda a orla, você vai ver que Izmir é uma cidade linda. Porém, ela contém ainda os sítios arqueológicos da época que João escreveu essa carta, ok? Ela se desenvolveu e atualmente é uma cidade portuária, lá na Turquia, Izmir. Ainda guarda da época em que era colônia greco-romana uma parte ainda de estudo, ainda de sítio arqueológico, ainda de ruínas. E essa cidade, ela é muito ocidentalizada, apesar de ser uma terra oriental. Ela é bem ocidentalizada. Esmirna, porém, sucumbiu à idolatria ao fundar o culto ao imperador. A grande dificuldade do ser humano é crer naquilo que não se vê. É o que nós entendemos e chamamos por fé, emuná, né? Já falamos isso. É isso, a fé que somos desafiados a ter. Há um desejo no coração humano de tocar o sagrado. Há um desejo no coração humano de tocar o sagrado. Eu deixei o chazinho para tomar aqui hoje, para poder falar algo para vocês especificamente sobre isso. Às vezes a pessoa bota um copinho de água perto da televisão para receber a oração, para beber aquela água, porque ela crê que ela vai ser santificada, ou vai ser curada, vai ser salva e tal. Sua fé vai aumentar, enfim. Porém, irmãos, não há poder nisso. Eu posso beber, tá? É um chazinho de camomila. Não é
não tem poder nenhum, por mais que a gente ore, mas o poder está em quem responde a oração, em quem ouve a oração. Isso é fé. Tocar no sagrado sempre foi uma ânsia do ser humano. E aí, nesse momento da história aqui, Esmirna cria então um templo de adoração ao imperador. E ela começa aos poucos a ir se perdendo. Há um desejo no coração do homem de tocar no santo, no sagrado, ter algo que sirva para alimentar a sua fé. Porém, a nossa fé é alimentada pela palavra. É ouvindo a palavra que nós vamos ser alimentados. É aprendendo da palavra que nós vamos ser alimentados. É o desafio de todo crente buscar o conhecimento da palavra. O texto que eu preguei no domingo da igreja diz: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós precisamos focar nisso. Eu louvo a Deus por vocês que estão aí buscando aprender mais um pouquinho, tá bom? Só a palavra do Senhor é que pode ser alimento e fortalecimento para a nossa fé. É só para quem nasce de novo, que busca conhecimento, que busca se encher da palavra do Senhor. Amém? No entanto, há um significado muito profético e profundo da igreja de Esmirna, que recebe essa carta. Começa dizendo ao anjo da igreja em Esmirna, ou seja, ao pastor da igreja, aquele que está ali para coordenar. Há outras vertentes, mas nós vamos nos ater a essa que é a com mais base, com mais profundidade. Ao anjo da igreja que está em Esmirna. Esmirna corresponde ao período do cristianismo pós-apostólico e pré-niceno, porque houve um concílio de Niceia que houve ali a arrumação, vamos dizer assim, do cenário cristão, lá no ano 300 e pouquinho. Vamos chegar lá, tá? Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Porém, esse período, ele foi um período de muita turbulência. E é isso que a gente quer falar para vocês, tá? O período de Éfeso, da igreja da semana passada que nós ministramos, vai do batismo de Jesus, do Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, Pentecostes, a era apostólica, né? Compreende aquele momento ali, a era apostólica, até a morte de João, o último apóstolo. O período da igreja de Éfeso, ela compreende esse momento histórico. Agora, o período de Esmirna começa na perseguição, quando a perseguição dos cristãos começa a acontecer. Os cristãos começam a ser perseguidos de uma forma muito intensa e crescente. Começa por volta do ano 64 depois de Cristo e vai sendo acentuada ano após ano, dia após dia, por aproximadamente 200 anos. 200 anos, 2 séculos, é muita coisa, né, gente? Para o povo ficar sendo perseguido, os cristãos ficarem sendo perseguidos. Olha que coisa interessante. Segundo Eusébio de Cesareia, houve 10 perseguições aos cristãos em tempos diferentes, locais diferentes, mas elas foram severas e torturantes e às vezes um pouco mais brandas. Às vezes elas eram muito severas, outras vezes elas eram um pouco mais brandas. Olha que coisa interessante, se você puder, anota aí para você não perder. Primeira perseguição por Nero aconteceu no ano 64 depois de Cristo. Segunda perseguição forte, ferrenha, por Domiciano, aconteceu no ano 95 da era cristã. A terceira perseguição foi por Trajano, do ano 108. A quarta perseguição, Marco Aurélio, ano 166. Quinta perseguição, Sétimo Severo, 202 depois de Cristo. Sexta perseguição por Maximino, aconteceu no ano 235 depois de Cristo. Sétima perseguição por Décio, ano 250 depois de Cristo. Oitava perseguição, Valeriano,
ano 257 depois de Cristo. Nona perseguição, Aureliano, 274 depois de Cristo. E Diocleciano, no ano 303. Do ano 303 até o ano 313. Foram 10 anos da maior perseguição aos cristãos. A igreja de Esmirna, ela viveu, sofreu todas essas perseguições com muita intensidade. Às vezes um pouco mais branda, às vezes não, mas em todo o tempo acontecendo. 200 anos de perseguição, é muita perseguição. Foi uma época, irmãos, muito sangrenta. E aí o interessante é que o versículo 10 do capítulo 2 diz assim, ó, versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Esses 10 dias aqui é uma referência aos 10 anos, que foi de 303 a 313. Vocês sabem que a Bíblia, ela usa muitos símbolos, muitos sinais, muitas coisas que para a gente identificar depois, né? Então, esses 10 dias aqui não foram dias literais, foram 10 anos e muitos foram mortos nessa época, ok? Bom, foi uma época sangrenta de muita dor. O período de Esmirna, ainda hoje, é vivido pela igreja primitiva que nós conhecemos, pela igreja perseguida que nós conhecemos hoje, né? Nesse domingo agora, por acaso, é celebrado o dia da igreja perseguida, onde a gente sempre se lembra dos nossos irmãos da missão Portas Abertas, que estão ainda sofrendo com a perseguição nos países que são fechados para o evangelho, que não aceitam o evangelho. A China, por exemplo, que até tem destruído muitos templos, aproveitando o coronavírus, né? Utilizaram isso aí para destruir muitos templos, e é verdade, a perseguição para eles aumentou bastante por lá. Então a carta à igreja de Esmirna faz um alerta aos que se declaram judeus e não são. Antes são sinagoga de Satanás. Versículo 9. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que significa essa expressão? Era que muitos, dizendo-se judeus, iam para estar junto, para aprender do caminho. Na verdade, eram olheiros, estavam ali para denunciar os cristãos, para serem perseguidos, para falar o que eles estavam fazendo de errado, segundo eles entendiam. E aí o Senhor está alertando, existem judeus aí que na verdade são sinagoga de Satanás, estão no meio de vocês, mas não são aqueles aos quais vocês pensam. Deveriam defender o cristianismo, deveriam defender e não estavam ali para defender, estavam ali para destruir cada vez mais. O que isso significa também para a gente nos dias de hoje? Isso significa que aqueles que estão entre os cristãos, afirmando servir a Deus, porém em seu coração não houve transformação, não houve novo nascimento e tem práticas que não agradam a Deus e estimulam outros a errar, estimulam outros a pecar, a praticar as mesmas coisas que o Senhor abomina. Nesse contexto de Esmirna, os judeus incitavam os pagãos a perseguirem e matarem a todos que fossem cristãos. Os judeus deveriam lutar juntos pelo Deus de Israel, já que os cristãos criam da mesma forma em um único Deus. Porém, para eles preferiam colaborar com o misticismo e com o paganismo. Olha o que o texto de Romanos, que eu quero ler para você, vai dizer. Romanos capítulo 9. Romanos 9, do 6 ao 8. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário,
Por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Eu e você somos filhos da promessa. Eu e você chegamos depois, amém? Mas aceitamos a Jesus e estamos firmes com Ele até o fim. Até o fim, como o Senhor diz aqui na sua palavra, até o fim. E o anjo da igreja que estava lá em Esmirna, irmãos, ele tem um nome. A história vai mostrar para nós que esse homem se chamava Policarpo. Ele foi discípulo direto de João, que foi o último discípulo de Jesus a morrer. Ele foi discípulo direto de João. O mártir Policarpo, ele foi queimado vivo por se recusar a chamar César de imperador, de senhor, né? De dar glórias a ele. Na verdade, uma espada o transpassou, porque segundo a história, ele foi amarrado, ele já tinha mais de 90 anos, ele foi amarrado, as chamas vinham no seu corpo, mas não o queimavam, então os seus algozes o furaram com uma lança, com uma espada, algo espetante, e aí sim ele veio a falecer. Policarpo foi bispo em Esmirna e discípulo direto de João. Ele morreu no ano 155 depois de Cristo. Policarpo combateu o gnosticismo, que nós já falamos sobre isso, né? A premissa do gnosticismo é: se é feito na carne não tem problema nenhum, o que importa é o enlevo do espírito. E não era isso que o Senhor falava, não era isso que o Senhor ensinava. E Policarpo, como bispo em Esmirna, defendia o genuíno evangelho, não aceitava a idolatria, não aceitou ofertar incenso para o culto do imperador e dizer que o imperador era o rei, era o soberano, era o Senhor, né? Ao ser confrontado para fazer isso, ele diz o seguinte, eu achei interessante, anotei: por 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez nada de errado. Como posso blasfemar contra o rei que me salvou? Quando ele dá essa resposta, ele é empurrado do carro onde ele estava, tem as pernas raladas e a roupa arrancada e é levado para ser martirizado em nome do Senhor. Policarpo combateu também a doutrina de Marcião, um dos primeiros grandes hereges da história, que tem até um escrito, né, eu esqueci o nome agora, vocês são Atos de Marcião, alguma coisa assim que eu estava estudando. E Marcião, ele acreditava na dualidade de Deus. Ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. Que o Deus do Antigo Testamento era mau e que o Deus do Novo Testamento era bom. Eram deuses diferentes, né? O ensino que propagava e corria no seio da igreja daquela época. Interessante que ele dizia o seguinte também, Marcião, que Jesus, ele assumiu uma forma humana, mas ele não foi humano, porque senão a obra dele não seria perfeita. Então, Jesus não morreu e nem ressuscitou, porque ele nunca foi humano. Ou seja, ele estava indo de encontro a tudo aquilo que nós acreditamos, porque nós acreditamos por fé, e Policarpo defendeu isso até o último dia de sua vida, que Jesus era o verbo de Deus encarnado, que ele viveu como homem, morreu como homem, ao terceiro dia ressuscitou e ressuscitou em glória. E o livro de Apocalipse mostra lá no capítulo 4 que ele está assentado no trono e que do trono ele governa todas as nações, todas as coisas. Amém? O livro de Apocalipse vai mostrar para nós o Cristo glorificado em todo o tempo. Não é para eu e você termos medo, não, irmãos. Pelo contrário, é para darmos glórias ao Senhor pela sua vitória. Amém? Aleluia. Então, continuando aqui. A promessa para esses cristãos de Esmirna era que não passariam pela segunda morte, porque pela primeira morte 90% deles
passaria, né, pela perseguição. Fatalmente isso iria acontecer. Então o Senhor dá a eles uma promessa, faz para eles uma promessa, que eles não vão passar pela segunda morte e que eles vão receber a coroa da vida. Aleluia! A coroa eterna para uma vida eterna após tanto sofrimento e tanta perseguição. Então, a igreja de Esmirna, ela representa esse período da perseguição, que foi muito ferrenho. E que nos dias de hoje, nós também, alguns dos nossos cristãos, continuam morrendo pela pregação da palavra. Nos países de perseguição, eles estão sofrendo. Então, aconteceu lá, aquele período da história, e ela acontece esporadicamente nos dias de hoje. Não com a mesma intensidade de todos os cristãos. Porque naquela época, irmãos, todos os cristãos eram perseguidos em qualquer lugar. Hoje não. Hoje essa perseguição ela acontece mais especificamente dos países que não são abertos ao Evangelho, não são abertos a ouvir a palavra do Senhor. Se tiver pergunta, deixa aqui que a gente responde para você, ok? Aí avançando um pouquinho na história, continue comigo, versículo 12 do capítulo 2. Vamos entrar na terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Primeiro, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegaram aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, e conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluia. A igreja agora de Pérgamo, que nós vamos falar, é mais uma na sucessão de escritos joaninos. Pérgamo significa fortaleza. Ela estava localizada no cume de uma montanha e era conhecida pelos seus... Pérgamo era muito rica, possuía uma biblioteca com mais de 200.000 títulos. E em Pérgamo, a primeira vez foi criado o pergaminho, por isso tinha o nome de Pérgamo. Como é que eles fizeram isso? Eles pegavam a pele dos animais, botavam para secar, faziam os quadradinhos, iam emendando e usava aquela pele para fazer os seus escritos e depois enrolava como se fossem rolos, assim como o papiro. Mas o papiro era lá do Egito, não tinha facilidade de se ter. Eles então criaram uma nova possibilidade, que foi usar esses pergaminhos feitos de pele de animais, ok? Então eles tinham uma biblioteca com mais de 200 volumes ou 200 rolos, e era uma cidade muito rica. Essa cidade, Pérgamo, ela também tinha o culto ao imperador romano, que começou bem antes, no ano 29 a.C. Foi construído esse templo, que só fez crescer a prática da adoração ao imperador, e isso gerava recursos, dinheiro para a cidade.
Pérgamo representa o período da história imperial, que vai do ano 320 ao ano 500 da era cristã. Pérgamo representa a época do casamento da igreja com o Estado. Lembra que eu acabei de falar de Esmirna, do sofrimento que eles viveram, que havia uma perseguição romana sobre eles muito grande, que eles estavam sofrendo e morrendo com a perseguição? O Império Romano começou a ver que quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles matavam, mais os crentes se multiplicavam, mais eles cresciam, mais grupos eram acrescidos, mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Eu já falei algumas vezes do livro Mártires do Coliseu. Pode buscar essas informações lá que você vai entender o que eu estou falando para você. Tinha crescimento. Então, na época de maior perseguição, que nós falamos aqui por Diocleciano, que foram os 10 anos de 300 e 313, houve um crescimento muito grande da perseguição. O povo, o Império Romano, né, os governantes, o imperador, viu que não adiantava mais perseguir. Então, o que ele fez? Um camarada chamado Constantino levanta um povo, né, meio que faz assim: bom, se eu não posso destruí-los, vou me juntar a eles. E agora transforma o cristianismo na religião oficial de Roma e faz com que agora a igreja seja Igreja Católica Apostólica Romana, e ela surge justamente nessa época. E a igreja de Pérgamo, ela representa esse momento da história da igreja. Pérgamo representa o tempo do favor imperial, que vai do ano 320 ao ano 500 depois de Cristo, pois se transforma numa igreja conveniada, aliada, unida ao mundo, ao sistema que governa o mundo, a política, ao imperador, ao desejo dos governantes. Ela se transforma nesta igreja. Infelizmente, haviam pessoas em Pérgamo que toleravam a idolatria, a imoralidade e a falta do genuíno conhecimento. O pastor daquela igreja é Antipas. Lembra que nós já lemos aqui? E o que aconteceu com Antipas? O Senhor vai falar aqui na sua palavra. Cadê? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás. Isso aqui significa o templo que foi criado para a adoração do imperador, e muitos estavam, em nome de obter favores reais, permitindo ou até mesmo incentivando a adoração ao imperador. Contudo, você permanece fiel ao meu nome. Alguns estavam sendo fiéis ainda ao Senhor e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas era o líder daquela igreja ali, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. O trono, né, quando ele fala aqui trono, né, quando ele fala que foi construído lá, era exatamente esse lugar de idolatria. Segundo alguns historiadores, eu achei isso interessante. Na época das escavações, há anos atrás, a União Soviética chegou nesse lugar em Pérgamo e retirou esse altar, que também era chamado como altar de Zeus, e levou lá para o seu país. Lá na União Soviética tem na biblioteca que fala, um museu que tem esse nome, Museu de Pérgamo, por conta de terem pego todas essas coisas de escavação e levaram para lá, e ele está lá como história da humanidade, ok? Mas voltando aqui ao nosso tópico, esse Antipas, segundo a história, esse servo do Senhor, que era o líder lá da igreja, ele foi queimado vivo. Esse sim
foi queimado vivo. Policarpo, ele não chegou a ser queimado, ele foi transpassado pela lança e morreu e depois foi queimado. Mas até aquele momento de ser transpassado pela espada, pela lança, o fogo não chegou nele. Porém, agora aqui em Pérgamo, olha o que fizeram com o Antipas, o pastor daquela igreja. Pegaram ele e colocaram dentro de um bezerro de bronze. Colocaram ele dentro de um bezerro de bronze e colocaram esse bezerro num forno. Era como uma forma de tortura. E dessa forma ele foi praticamente cozido, né? Foi assado ali. Isso é a história que diz, né, irmãos? Eu fico lendo, estudando essas coisas, eu fico assim, meu Deus, que loucura é essa? Que tanta perseguição é essa que o teu povo, Senhor, passou? Quanta dor, quanta dificuldade, né, irmãos? Quando a gente começa a aprender, a entender um pouco mais, a gente começa a ver como houve pessoas que morreram por amor do nome do Senhor. Eu e você ainda vivemos um tempo de privilégio. Aproveite, em nome de Jesus. Mesmo com tudo isso, ainda havia um remanescente fiel que diz que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. O Senhor dará uma resposta clara a todos os infiéis. É o texto bíblico que diz isso. Pérgamo representa a igreja casada com o mundo, que é permissiva, que aceita o pecado, que tolera todas as coisas em nome de crescimento, em nome de favorecimento. Uma igreja que não oferece resistência ao pecado, que não labuta contra o pecado e nem contra os demônios. Querido, deixa eu te falar uma coisa, você foi chamado para ser a igreja militante. Não é hora de baixar suas armas, é hora de pelejar, é hora de guerrear, porque o Senhor espera que eu e você sejamos os guerreiros desse tempo, amém? Você já está alistado no exército do Senhor, então você não pode mais olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, porque senão vai sucumbir. Fique feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida. E aquele que tem o nome escrito no livro da vida pode passar o perrengue que for, mas o Senhor vai estar com ele, vai dar livramento. Receba essa palavra, Deus vai dar livramento. Há uma promessa para aquele que vencer. Receberá o maná escondido. Olha, tem promessa para mim e para você. Lá, registrado na palavra do Senhor. Receberá o maná escondido. O que era o maná escondido, irmãos? É a porção guardada na arca da aliança. Um alimento genuíno, puro, vindo direto do céu. Já que o alimento que Pérgamo estava oferecendo naquele tempo era um alimento de falsos profetas, de ensino enganoso. Pessoas que estavam ali, né, aceitando os nicolaítas, que eu já falei no estudo da semana passada, não vou repetir de novo, aceitando a doutrina de Balaão, ou seja, eu recebo dinheiro, favores e vou profetizando aquilo que agrada a você, né? Era mais ou menos isso aí, permitindo que as coisas erradas prevalecessem, e isso não estava agradando ao Senhor, não é aquilo que agrada ao Senhor. Então, eles receberiam o maná escondido. Aleluia, eu quero esse maná. E receberiam também uma pedrinha branca. Que coisa linda isso. Tem duas interpretações, tem dois ensinos que são muito profundos com isso. Olha que coisa linda. A primeira interpretação cultural desse ato de dar a pedrinha branca. Segundo os historiadores, os romanos, ao terem os seus filhos, ao nascerem os seus filhos, se ele acreditasse que o filho fosse verdadeiramente dele, ele dava uma pedrinha com o nome da criança e o sobrenome dele, atestando assim a paternidade. Isso era como uma certidão de nascimento daquela época. Lembrem-se que nós estamos falando de um tempo em que não haviam esses documentos. Então aquela pedrinha era uma espécie de certidão de nascimento, de pertença, um exercício de paternidade, era essa palavra que eu queria. Era um exercício de paternidade daquela criança, que ela não estaria órfã. Essa é uma palavra, é uma garantia. É uma das histórias, né? Uma das interpretações culturais. A outra interpretação cultural
que também é linda. Diz alguns historiadores que nos julgamentos que aconteciam nas cidades, quando o réu era absolvido, ele recebia também uma pedrinha branca com um novo nome que representava para ele uma nova identidade, mostrando que ele não devia mais nada à justiça, que ele estava completamente zerado. Que coisa linda, irmãos. Eu e você fazemos parte dessa promessa que o Senhor também tem para as nossas vidas. O vencedor receberá o maná, o alimento genuíno, e receberá também a pedrinha com o novo nome que só ele sabe. Essa pedrinha significa que eu e você pertencemos ao Senhor. Essa pedrinha significa que nós temos uma nova identidade celestial. Amém. E que o Senhor tem prazer em cuidar da minha vida e em cuidar da sua vida. Ou seja, de uma forma ou de outra, o vencedor receberá a nova vida em Cristo, nova filiação, tudo novo na sua história. Como é rico esse livro de Apocalipse. Eu recomendo a você que me ajude a compartilhar esse vídeo, né? A gente vai colocar no canal do YouTube daqui a pouquinho. Não consegui, não aprendi ainda a fazer ao vivo, tá? Eu sou meia tapadinha para isso, não consegui, mas a gente grava aqui e depois joga lá no canal do YouTube para que você possa compartilhar com outras pessoas. Entre lá no nosso canal, se inscreva, né? Incentive seus amigos a se inscreverem. Se você tem sido alimentado por esse estudo, pela palavra que a gente tem postado aqui, nos ajude os seus amigos, peça para que eles se inscrevam também. Não tenho ambição de chegar a 1000 inscritos não, irmãos, eu sei que eu não sou pastora midiática, sei que eu não tenho, né, uma pretensão para isso, mas quanto mais pessoas forem alcançadas, mais eu vou ficar feliz. Olhando lá os comentários, eu vi pessoas que eu tenho pouco conhecimento, ou às vezes nenhum, agradecendo, dizendo como foram alimentados por esse estudo. Então entre lá também, dê o seu joinha, deixe um comentário, nos ajude a divulgar, ok? Como esse livro de Apocalipse, ele é rico. Os sinais nele expressos são de uma profundidade incrível. Pérgamo representa o terceiro período do cristianismo, quando o Império Romano estabelece a união do Estado com a Igreja, já que não foi possível vencê-la com a perseguição durante 200 anos, agora então se une a ela, mas muda suas características. É nessa época que é escolhido o primeiro Papa, é estabelecido esse Papa para que ele possa liderar e ordenar, dar as ordens para todas as igrejas. As pessoas então não se convertiam, elas eram obrigadas a entrar no cristianismo. Ou você agora vai lá para ser cristão, ou você vai morrer. Então, aconteceu dessa forma. Por estar unida ao Império Romano e os seus interesses, as muitas falsas doutrinas começaram a surgir, uma após a outra, e as interpretações erradas dos textos bíblicos fizeram com que muitas coisas, muitos escritos fossem lançados e incentivados a serem lidos como se fossem verdadeiros, e na verdade não eram genuínos, não eram a vontade do Senhor. Infelizmente, esses escritos, esses ensinamentos, eles foram avançando e invadindo o genuíno cristianismo. Por exemplo, veneração dos santos, veneração de relíquias, o purgatório, divinização de Maria, culto das almas. De forma alguma estamos aqui para menosprezar ou depreciar os santos, né? Chamados santos, mas eles eram homens como eu e você, que tiveram dificuldades como eu e você e que lutaram para manter a sua fé. Eu tenho certeza que se eles estivessem vivos, eles não iam aceitar a adoração. Eles queriam mesmo ir adorar ao Senhor com as suas vidas, e assim eles fizeram. Amém? Um ato que acontecia com muita frequência
Na antiguidade, na época da igreja primitiva, da igreja de Éfeso, vou colocar assim, né, do primeiro período da igreja, era realmente ir aos túmulos e fazerem cultos em adoração a Deus pelo testemunho de vida que aquele homem, aquela mulher, aquele mártir havia deixado. E isso era para lembrar o quanto aquele homem, aquela mulher haviam sido importantes na causa do evangelho. E aí, com o tempo, a visão foi sendo deturpada, foi sendo transformada. E acabou se tornando o culto aos mortos, coisa que não era a intenção inicial. Hoje, infelizmente, há igrejas liberais, permissivas, idólatras também. Igrejas que idolatram pastores, idolatram cantores, idolatram pessoas, idolatram denominações. Nós não podemos idolatrar. Eu amo a igreja metodista, mas Jesus não é metodista. Jesus não é batista. Jesus não é assembleiano. Jesus não tem nenhum rótulo. Eu amo a minha igreja, me converti nela com 12 anos de idade e estou nela até hoje, com os meus 50 anos de idade. Ela pode não ser a igreja perfeita, como de fato não é, porque é comandada, é coordenada por homens, instruídos pelo Espírito Santo, mas que também têm as suas falhas, têm seus erros, mas se esforçam para acertar. Assim também eu, como pastora, me esforço para acertar, mas também cometo erros, também sou falha nos meus julgamentos, muitas vezes. Posso ter atitudes que não agradam ao Senhor, não agradam a pessoas, e a pior coisa que tem é a gente viver na dependência de agradar os outros. Busque agradar ao Senhor sempre. Seja fiel à sua palavra sempre. A igreja de Pérgamo representa a igreja casada com o mundo. E eu estou aqui para sinalizar que a igreja que eu pastorear, enquanto eu for pastora desta igreja, não vai ser casada com o mundo. Vamos lutar pela santidade, vamos lutar por limpar o altar, vamos lutar por viver um tempo de santidade ao Senhor, porque é isso que agrada ao Espírito Santo de Deus. Não vamos aceitar, não vamos conviver ou compactuar com aquilo que é errado, apenas para não perder membros, apenas para não ferir pessoas que nós amamos. Pecado é pecado e entristece o Espírito Santo de Deus. Por maiores que sejam os templos, por muitas pessoas que possam ter nesses templos, se não houver santidade, Deus não está nele. E eu quero muito que o meu Senhor receba todos os cultos que eu ofertar a Ele. Eu quero muito que o meu Senhor receba toda a adoração que do altar da minha igreja seja dedicada a Ele. Eu quero muito que esses estudos que nós ministramos aqui também possam ser aceitáveis ao Senhor. Pode ter falhas, eu posso errar. Domingo mesmo, no nosso culto pregando, eu falei, citei o nome Esmirna, porque como eu estava estudando Esmirna, falando como se fosse a igreja de Laodiceia, né? Falei que a igreja de Esmirna, né, não é quente, nem fria, vou estar cheia da minha boca e tal. Eu fiz confusão ali na hora. É a igreja de Laodiceia que é assim, tá? Não é quente nem fria, é morna, o Senhor quer vomitar. Nós já falamos de Laodiceia, tá lá em um dos nossos primeiros vídeos, você pode buscar as informações. Hoje, então, chegamos ao final desse terceiro bloco do nosso estudo das cartas de Apocalipse. Semana que vem nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. Vamos fechar as igrejas na semana que vem para que possamos adentrar exatamente ao capítulo 4, que fala do grande trono do Senhor. Estou ansiosa para chegar nesse momento. Amém, meu irmão? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa derramar bênção sem medida sobre a sua vida e nos ajude a melhorar. A cada dia mais, estamos aqui para melhorar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você. Vamos orar nessa noite mais uma vez?
Senhor amado, Deus querido, louvado e agradecido, Senhor, seja o teu nome. Senhor, nós estamos na sua presença nessa hora e eu quero entregar cada irmão e irmã que acompanhou esse estudo. Que o teu Espírito Santo possa estar, ó Deus amado, gerando no coração dos teus filhos o desejo de conhecer mais a ti. Pai, em nome de Jesus, que não sejamos como a igreja de Pérgamo, casada com o mundo, que aceita, Senhor, as coisas erradas e às vezes por medo de enfrentar, acaba, Senhor, sendo permissiva. Pai, no nome de Jesus, que sejamos a igreja lavada e remida no sangue do Senhor, que teme a Ti, Senhor, e que não aceita nada que o Senhor condena. Abre os nossos olhos espirituais e nos faça enxergar aquilo que deseja o Teu coração. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Dá-nos o resto de noite, Senhor, de descanso, de paz, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém, amém. E amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu concluir aqui. Até a próxima semana, em nome de Jesus, tá? Beijinho.